vamos lá, quando você quiser. Vamos. Pegou seu cafezitas? Peguei cafezita, segundo do dia, preciso de uns 3. Despelucadas. 2 escritores em busca de um tema. Eu tô amando esse nosso rolê começar e tal, e falando que a Suzy tá deixando, e eu tô achando muito bom o nosso... Do quê? Tá deixando o quê? A gente começar a falar. A gente começa, vai falando. A mágica da edição é essa. A pessoa sabe que o programa começou, então... Não precisa falar, oi, bom dia, como vão, telespectador. Tá todo mundo aí. Você tem Mostra e Conte? Eu tenho uma coisa, quer dizer... Manda. Isso aqui é dela, tá? Eu tenho uma coisa que eu não tenho coisas, né? Como eu já te falei, não tenho muita coisa para lá e para cá. Mas esse São Francisquinho, eu tô procurando um pequenininho, se você achar, pequenininho assim, porque aí eu coloco na mochila. Esse já é meio grande para mim. Agora, o sonho de consumo de São Francisquinho que eu tenho é um fazendo o cara de imposição de yoga. Não sei se você já chegou a ver. Puta, se você botar São Francisco Yoga em alguma coisa do Google, e é feito no Brasil, assim, é tão bonito, mas ele é grande. Aí eu falei, pra ter em casa não precisa, eu queria ter uma coisinha de madeira. E eu vi antes de ontem, em Natal, indo pra praia, tinha uma lojinha dessas cafona de artesanato e tal, e tinha um pequenininho, eu falei, isso aqui acho que dá. E o que aconteceu? Eu esqueci, porque eu falei, na volta eu compro. Na volta eu não comprei, obviamente. Claro, não fala que lojinha de artesanato é cafona, que nós amamos. Meu conselho para você é essas lojas chinesas, sabia? Então. Porque eu não sei se eu consigo. Todo encanto para mim, essas coisas de loja. Para, Extra. Eu sou um antigo. Hippie, chato. Exatamente. Eu achei, eu chamo de Shein, você não pode chamar de Shein, foda-se, eu chamo de... Eu achei na Shein, olha só o tamanhico. rinocerontes que eu tenho aqui e eu carrego um na bolsa. Então, era uma coisinha assim. Um rinocerontinho de bolsa. Muito bem, eu amo. O que eu ia te falar? Vamos olhar na Shein, talvez a gente ache. Deve ter, porque essas coisas tem tudo, né, nesses lugares. Não é por isso que essa é a minha serve. Você tem que comprar legítimos em Búzios, é isso? Exato. Tem que ir num lugar e tem um significado, tem uma coisa assim, para valer o rolê. Mas o São Francisco, esse é o tema. Mas a primeira coisa que você acha na Shein de São Francisco é o São Francisco fazendo yoga. É o mais vendido, né? Deve ser. Por Deus. Tô falando. E a gente achando que tá arrasando, né? Não, o que eu digo, o São Francisco é o motivinho aqui que eu dei, porque estava do meu lado. Mas eu tenho uma coisa com São Francisco muito legal, que acho que já falei, né? Da música, eu já contei essa história em algum dos... Não falei? Eu ia na missa com a minha mãe. Fala de novo, se for o caso. Porque é bonitinha a história, eu acho bonitinha. Eu tenho uma coisa do São Francisco, gosto muito, assim, curto muito a ideia, né? E por isso que eu tenho, eu acho que de alguma forma eu vou escrever sobre ele em algum momento da minha vida. Eu já tinha essa ideia. Aí eu lembro que uma vez eu estava numa livraria, não era uma livraria, era um evento que tinha muitos livros de uma determinada editora, que eu não lembro a marca daquela editora, uma editora meio tipo editora gente, esse modelo assim. E tinha lá um livro de São Francisco. Eu falei, filhos da puta, fizeram um livro que eu queria fazer, comprei de raiva, eu vou ler essa merda, eu vou achar defeitos. Não precisei achar defeitos, ele é um defeito do início ao fim. Eu falei, posso continuar com a ideia? Lembrei, você contou. Porque até falei que não era pra eu falar isso, né? Acho que você falou, não é pra eu falar essas coisas, falar mal de livro, tô aqui de novo, reincidente. Você contou que você não gostou, que não era... não era nada a ver do que eu queria fazer e tal, então ainda continua na minha tela. Mas o que eu ia contar aqui, eu acho que nesse mesmo dia que eu contei, eu devo ter contado a historinha da missa com a minha mãe, que a oração dos Francisco está ligada, né? A oração, né, se onde houver erro, que você leve a verdade, né? Onde houver a escuridão. Imagina, eu escuto ela quase todo dia e ainda não guardei. Eu sou muito ruim você já sabe, muito ruim de decorar texto. Mas eu adorava a música, porque era cantada por uns jovens na missa, lá em São Judas, lá na igreja de São Judas. Na igreja de São Judas, um pedaço. E eu adorava a música, a melodia, que eu nunca mais achei, inclusive fui procurar no YouTube da vida, nunca mais achei aquela melodiazinha. Achei coisas parecidas, mas não aquela. Acho que devia ser alguma versão daqueles jovens de lá.
Muito, muito bonita a música. E eu tinha 8, 9 anos, eu prestava atenção na letra e achava tudo legal, gostava da ideia, mas eu não entendia, né? Onde houver trevas, que eu leve a luz. Aí eu pensava assim, vou com uma lanterna numa caverna, né? Os meus pensamentos eram muito diretos, né? O que ele quer dizer com trevas? O que ele quer dizer com luz? Enfim, todas as frases nesse sentido, onde eu... E aí, de tudo que tinha lá, eu só me via capaz de fazer uma coisa, né? Que onde houver tristeza, que eu leve alegria. E eu falei, isso eu sei, isso eu consigo. Isso, eu sempre lembro assim, isso moldou minha vida. Sem que eu soubesse, eu acho que eu chancelei minha religiosidade a partir daquela tarefa. Falei, tá, então missa significa fazer alguma coisa boa para as pessoas, e a coisa boa que eu sei fazer é gerar alegria onde tem tristeza. Eu tinha 9 anos, 8 anos, e eu pautei consciente e inconscientemente isso a minha vida inteira, lembrando ou não da igreja, da missa, da oração, né? E de uns anos para cá, quando eu falei que eu quero fazer o livro, agora que eu sou uma pessoa mais madura, tenho um pouquinho mais de conhecimento, consigo entender tudo, ou quase tudo que está escrito naquela oração, eu diria que tudo. Eu falo, porra, é muito mais complexa essa bagaça. E desde então, em vez de pedir para um Kirali do jazz para me ensinar a escrever, eu tenho lido e tenho feito curso e tenho tentado aprender a ouvir, a entender né? Não isso aqui é o certo, quando você ouve essa música você tem que sentir isso. Mas eu tenho tentado entender o que eu ouço dentro de mim e colocar em palavras, que a minha questão na vida é colocar as coisas em palavras. E aí eu tenho lido muita coisa. Aliás, tem um livro do Vinícius de Moraes sobre jazz, que é uma pérola, é uma coisinha assim. Nossa. A gente bota para vocês na nossa lista também. Lindo, ele escreve lindo sobre jazz. E nessa minha desordenada, porém constante busca por ler sobre jazz, e ouvir jazz e ir a bares de jazz, eu achei o livro... Tem 2 livros desse cara, eu comprei esse primeiro, que se chama A Grande Pancada, do Pablo Capistrano. A editora é a Jovens Escribas. Deve ser ligada a alguma editorona grande que eu não sei. É um lindo livro. Primeiro que o projeto gráfico, a capa, para quem não está vendo, para quem só está ouvindo, procura, porque vale a pena. A capa é muito bonita. O projeto gráfico é muito bonito. Cada capítulo começa assim, numerão, e visualmente é muito gostoso de ler. Letra grande. Vou avisar um negócio, o livro tem letra de bula, eu não leio, e eu não tô brincando, eu olho e falo, nossa, parabéns, hein, Stra, tudo de bom, e não vou ler, te amo, mas eu não vou ler, letra grande, e uma belíssima letra, aliás, e ele fala sem cair em nenhuma armadilha de clichê. Você já ouviu 1 milhão de descrições sobre aquele gezeiro pobre do começo dos anos 20, da Louisiana, que histórias muito tristes e muito lindas, mas que não raro cai no clichê. Ele analisa músicas e carreiras de um jeito tão bonito, porque ele não cai em... Ele é o meu César Kirali de jazz. Ele não cai em nenhuma armadilha burra e ele não cede a nenhum clichê, e ao mesmo tempo eu tive uma conversa curtinha hoje sobre isso com o Fábio, que é um grande poeta, e ele escreveu um texto lindo, e eu falei, tá lindo, e ele falou, mas será que eu não estou cedendo na literatura em nome da beleza? E eu falei, não, um grande texto pode ser lindo. Claro. Esse livro, Stra, é lindo. São várias crônicas sobre várias pessoas e canções e histórias de criação de jazz, que é um estilo musical forjado na dor e na perda e no desamparo
A maior parte destas pessoas, se é duro até hoje, imagina anos 10, anos 20, é uma vida muito, muito dura, e é um estilo musical alegre, que ao mesmo tempo não te deixa esquecer de quão dura é a vida. O jazz tem essa capacidade, você estava falando que eu leve alegria, o jazz nos traz imensa alegria, imensa. Você acaba o álbum do cara, você está feliz. Mas, ao mesmo tempo, ele não te deixa esquecer que nós estamos aqui. Ele escreve lindo, é um livro muito bonito, e eu marquei 2 partes que eu achei maravilhosas para nós. Esse é o meu Mostre e Conte. Ele fala assim, ó: o poético topa na língua, até porque, como anuncia aquele velho ditado espanhol, traduzir um poema é como amar uma mulher. Se é bonita, não é fiel, se é fiel, não é bonita. Na música, a coisa é diferente. A música é seu próprio idioma, olha que lindo, e a despeito das variações regionais e dos aspectos culturais que podem produzir uma mudança aqui e acolá, para um músico, a música é sempre radicalmente música. Eu achei isso lindo, eu achei isso belíssimo, assim, é um jeito de falar de música lindo. E depois, o mais bonito de todos é que ele fala isso aqui, ó, dois trechinhos. Ela era filha de uma lavadeira que cantava no coro da Igreja Batista Monte Sion e de um carpinteiro que nas horas vagas tocava piano e guitarra para completar a renda da família. Ela tinha uma habilidade que a jogava acima da média das outras garotas que cantavam nos festivais de calouros, do Teatro Apollo ou no Savoy Ballroom, nos intervalos das apresentações das grandes bandas de swing na virada dos anos 30. Você pode até não gostar do mar, esse é o finzinho da crônica. Você pode até não gostar do mar porque ele é salgado ou tem ondas, mas não tem como deixar de se assombrar quando ele se expõe em toda a sua espantosa amplidão ou em toda a sua desconcertante profundidade. Se a arte vocal do século XX teve um oceano, o nome dele era Sarah Vaughan. Uau! Não é? Cara... É escrito com uma... Escreve muito bem, as frases dele são bonitas. Ele foge de todos os clichês, de tudo. É belíssima a escrita dele. A escrita dele de jazz é muito linda. Eu comprei esse livro num sebo, eu amo, e eu não vou dizer o nome da pessoa para quem ele escreveu, mas ele assina, é assinado por ele, ele assina do seu tio do coração. Muito bonito. Muito. Só me tira uma dúvida, porque os exemplos que você deu, os 2 trechos, eles tinham a ver com pessoas, né? Mas eu tenho uma dúvida. Como que é... Já aconteceu comigo em alguns casos, né? É alguém escrevendo sobre uma música. Aí eu já tive essa situação. O que eu faço? Escuto a música. Não escuto a música. Escuto a música depois de ler. Escuto a música enquanto estou lendo. O que você acha? O que você faz? O que você sugere? Quando eu estava trabalhando nos livros do Aldir Blanc, eu comecei a ler a música ouvir a música na hora. Tá. Eu estava no trecho, o Aldir falava, essa música do Cachondo com não sei quem, gravada em 1932, não sei onde, eu ia na hora no Google. Tá, para ouvir. Ou no Spotify, de algum amigo que tem Spotify e tem a paciência de me ensinar todas as vezes, me dar a senha, me dar o user dele e me ensinar a me achar naquela porra daquele Spotify. Não fala mal do meu espaço sagrado. Perdão. Os idosos. Spotify, como é que é? Deus no céu e Spotify na terra? Ou ao contrário, talvez. Eu diria que Spotify no céu e Deus aqui na terra rastejando. Mas, enfim, aí eu aprendi no livro do Aldir e depois eu ouvia para dormir, para arrumar coisa, eu não consigo ouvir música escrevendo, é impossível para mim.
Mas para ouvir, para arrumar coisa, para dormir, aí sim, para andar, eu ia ouvindo, eu vou ouvindo até hoje. Mas na hora que eu tô lendo, se eu parar e ouvir, melhora para mim, melhora a leitura. Eu acho que melhora, assim, no meio dessa crônica da Sarah Vaughan, você botar uma Sarah cantando para entender por que ela é um oceano. Eu não estou nem lembrando de que situações foram, mas foram várias, mas acho que geralmente é quando é uma leitura, não é uma leitura sobre a música, talvez, porque acho que nesse caso eu até iria atrás, mas aí, sei lá, o cara tá comentando, aí ele fala, e a música tal, não sei o que lá, aí eu falo, nossa, será que eu ponho Spotify, que tá do meu lado? Mas é só uma citação, né? Aí eu falo, será que eu ponho? E eu fico... enfim, são esses sentimentos que eu falo, não é que eu também quero descobrir o jeito certo, mas onde que eu vou curtir mais, né? Mas onde eu vou curtir mais? Eu curto mais se eu escuto na hora que eu tô lendo. Porque a escritura do cara toma um outro corpo, porque eu parei para ouvir. A música nesse aspecto é maravilhosa, né? Porque é isso que você falou. Quando vem a música, muda todo o ambiente. Ou seja, eu tô, de repente, aconteceu comigo acho que ontem. Nubladão, chovendo lá em Natal, né? Aquele negócio. Eu botei uma música, não lembro qual, vira uma outra coisa. Vira uma situação, né? Um ambiente, um processo de... E eu preciso, em algum momento, te ensinar a usar Spotify. Spotify é uma maravilha, Fal. Para nós que gostamos de música... Há uns 15 anos eu fiz uma conta... Eu ponho uma minha. Eu te dou eu tenho uma conta família que você tem acesso a tudo e mais um pouco. Você precisa... É um mundo que se abre. Eu preciso, né? Eu sei que ainda mais eu que amo música, e estou ouvindo tanta música para estudar. O grande barato é que ele te indica coisas de acordo com a coisa que você está ouvindo, né? Por exemplo, até tinha anotado aqui para falar, você falou em algum momento de blues, né? Blues é uma coisa que eu demorei décadas para entender, eu curti, e eu fui curtir faz menos de 5 anos, por uma banda que surgiu por uma indicação do Spotify. Tava ouvindo outras coisas. Eu amo isso. Tava vendo outras coisas, de repente surgiu Morgan, e era uma banda espanhola, uma loira, que você olha pra ela, parece... Não imagina que ela vai ter uma puta voz de blues, mas eu achei tão bom que eu fui no show deles, lá em Girona, perto de Barcelona. E continuo amando, estou esperando quando é que eles vão fazer o próximo lá. E depois eu vou te passar esse de Morgan. Eles cantam a maioria das músicas em inglês, tem 2 ou 3 que eles cantam em espanhol. Maravilha. O show é blues puro, assim. Eu falei, cara, que coisa boa, né? E foi uma descoberta graças ao Spotify, por exemplo. Sabe quem que me fez curtir jazz? O Sting. Olha, que coisa maravilhosa. Não é louco? Você não sei se você vai lembrar de um disco deles, eu não vou lembrar. Um disco ele tocando jazz na França, naquela época, anos 80. Que quem indicou o disco, por sua vez, foi o Celentano, o Frederico Celentano, amigo nosso. Grande Celentano. Amigo meu. Que curte também muito. Então, esses caminhos, né, que vão fazer a gente descobrir, eu acho fantástico. Eu tenho uma mãe dentro de casa que ouve jazz a vida inteira, que insistiu aliás, como o Érico Veríssimo. A minha história com o Érico Veríssimo é muito parecida. Eu tenho uma mãe que ouve jazz o dia inteiro, que a vida inteira tentou me arrastar para jazz. Eu, até os 40 e tantos anos, não tinha nada para dizer ao jazz, nem ele a mim. Um dia trabalhando, era trabalho, não foi um livro que eu li por prazer, embora eu agora tenha o meu e carregue ele por aí. Mas, enfim, era um trabalho e eu fui ouvir e falei... Fui ouvir para trabalhar melhor na crônica do velho. E quando eu ouvi, eu falei... E aí a minha mãe fica, jura? Érico Veríssimo, a mesma coisa. Minha mãe leu a Ana Terra para mim, eu tinha 11 anos ou 10. E eu falei, nossa, que coisa chata, insuportável. Não, para, eu nunca vou ler, achei horrível. E aí, muitos anos depois, um namorado tinha a coleção do Tempo e o Vento, ele estava doente, e aí eu fui lá visitá-lo, ele estava doente, aí eu falei, vou sentar aqui nessa poltroninha e ler alguma coisa. E estiquei o braço e li o primeiro, o Continente, o primeiro volume, li, sei lá, 30 páginas, esqueci que o coitado estava doente. Ele morreu, você não percebeu? Eu não falei isso. Levei o livro para minha casa para acabar de ler e devolver. Quando eu voltei lá, eu não levei o livro e peguei o segundo volume.
E depois eu peguei o terceiro volume e depois... E nem perguntou como ele estava. No terceiro você já nem perguntou como ele estava. Não me arrependo, e é isso que eu sempre digo, se tem livro envolvido, jamais confie em mim. Sempre que eu vou visitar o Pedro, eu falo, se eu fosse você, eu dava uma geral na minha mala e no meu casaco. Antes de sair, né? É sempre melhor a pessoa se prevenir. Mas foi assim, eu passei, sei lá, 9 anos, 10 anos odiando o Érico Veríssimo, e minha mãe falava, mas você gosta tanto do filho dele, você vai gostar dele também, você precisa ler, e eu... E um dia a luz se fez no meu coração. E eu sou assim. As coisas não me alcançam até o momento em que elas me alcançam demais. Eu tenho uma experiência que eu lembro com um professor de redação lá do Cervantes. Acho que ele devia ser primeiro colegial ou segundo. Era o Gilberto? Não. Não. Chamava Mário, acho que você não conheceu. Cara, muito legal. Ele lembra daquela coisa lá do Sociedade dos Poetas Mortos, aquele filme? Ele falava coisas iguais, locus amoenos do... Como é que chamava aquela outra fase do... Arcadismo. Carpe Diem, ele falava... Não, Carpe Diem, aquelas coisas sim, falavam mas a fase é o arcadismo. Sim. Ele falava para nós isso antes do filme aparecer. Mas enfim, esse Mário, ele botou pra gente numa sala, levou a gente numa sala de música, lá do Cervantes, botou o Koyaanisqatsi, você lembra disso? Koyaanisqatsi, que era o Philip Glass. Não, lembro, eu achei que era do Cervantes. No Cervantes eu não peguei essa fase. Era um filme muito louco, cheio de cenas muito, pra época pré-MTV, muito loucas, eram cenas muito rápidas, assim, pessoas andando na rua, fazendo coisa e tal. E era que na verdade era meio que um grande videoclipe de um cara chamado Philip Glass, orquestrador, que eu tive o privilégio de assistir anos depois também em Barcelona. Mas enfim, e ele falou assim, olha, a gente não sabia do filme, ele falou de um filme, mas a gente não tinha visto o filme. Eu vou botar essa música, acho que ele botou um lado do disco, na época de LP, eu vou botar um lado do disco, acho, não sei se é o disco inteiro, não sei. Mas eu queria que vocês tivessem a experiência de escrever enquanto a música está tocando. Façam então professor maravilhoso! Ele era o máximo, ele era muito bom. Eu preciso até, não sei se eu descubro, eu não lembro do sobrenome dele, mas eu vou ver se eu descubro. Mas era... E ele escreveu, a gente ficou nessa sala de música meio na penumbra, ele apagou as luzes, a gente podia escolher uns cantos para ficar, podia ser no chão, tal, não sei o quê, e botou lá Koyaanisqatsi. Eu escrevi uma saga viking, meio viking, meio Conan, mais para Conan talvez do que viking. Ou seja, então, e as várias músicas e trechos eram como pedaços de história. E na minha cabeça, todo mundo estaria escrevendo uma história Conan. Porque eu achava que a música geraria as mesmas sensações para todo mundo, uma ingenuidade de um moleque de 15 anos, né? Eu escrevi todo animado e tal, não sei o que lá, achando aquilo, puta, como eu escrevi bem essa épica, né? Essa coisa toda do Conan e tal, então tinha umas músicas mais rápidas, tinha umas cenas dos cavalos indo atrás de outros caras, tinha toda uma escrita. E eu fiquei tão surpreso quando ele foi depois sair na aula seguinte, ele foi falar dos trabalhos, e ele foi falar, então a tal pessoa falou, sei lá, sobre, vou inventar aqui, porque eu já não lembro das histórias, mas falou sobre o comunismo, uma redação, outro escreveu uma história com a avó dele, o Marcelo escreveu essa coisa aqui, dessa guerra meio viking, não sei o que lá, e eu fiquei frustradíssimo, porque primeiro, ele não deu tanta importância para minha história que eu achava que era maravilhosa, ponto 1, né? Mas ponto 2, caiu uma ficha para mim que foi uma coisa meio mágica, foi estranho, né? Eu estava crente que todo mundo ia escrever uma história boa ou má, mas uma história envolvendo algo tipo Conan, com uma coisa chamada Koyaanisqatsi, com umas músicas que eram para mim claramente trilha sonora de Conan. Tudo era referência a isso. Então, isso ficou marcado. Não é que eu tive grandes conclusões com 15 anos de idade, mas com os anos eu fui percebendo como a música é um efeito absolutamente mágico para cada um, de uma forma diferente. Então, eu tô toda essa enrolação para chegar onde eu queria chegar, né? É por isso que às vezes quando eu vejo um cara falar sobre uma música,
eu falo, se eu escutar a música agora, eu vou fazer a minha curtição dessa música, eu quero entender a dele, sabe? Porque eu digo, não é que ele está explicando a mulher, ele está contando como aquela música influenciou para ele chegar na namorada e falar não sei o que lá. Então era um pouco por isso, assim. Mas enfim, de qualquer forma, eu sou absolutamente apaixonado por essa arte, né? Você falou das palavras e da música. Para mim, a música está muito acima do que a gente tenta escrever. Para mim, né? É assim... mexe em coisa, órgãos do corpo que a gente nem sabe que tem. Eu concordo para sempre. É muito maravilhoso. E por isso que você precisa fazer as pazes com o Spotify, que é o nosso... É o portal para este mundo. É o lugar que nos leva a esse outro lugar. Eu vou fazer, eu vou aprender a mexer. Eu não vivo sem, hein? Ou seja, eu sou mais fiel ao Spotify do que a Tere. Eu digo isso pra ela, por isso que eu digo tranquilamente aqui. Querida, amor. Porque tá comigo, tá direto comigo. E brinco com as possibilidades, escuto músicas antigas e faço meu setlist e recomendo. Ele tem uma coisa. Eu preciso pedir um patrocínio pro Spotify depois dessa, hein? Eu também acho. Opa. Suzy, providencia aí, vai, liga lá pra eles. Ele tem uma coisa que eu acho muito legal, que era, você tá estudando uma música, né? Aí você pode falar assim, faça uma rádio a partir dessa música. Ou seja, ele vai te passar coisas parecidas com essa música que você quer. Ou faça uma rádio a partir desse disco. Aí ele vai te passar músicas variadas que tenham a ver com a vibe desse disco. E aí, você vai descobrindo umas coisas. Então, primeiro que você gosta de 80% das coisas. É muito bom. Né? Vai te viciando, né? Vai te criando... Mas você vai descobrindo coisas. Agora tem um DJ. Tem um DJ, isso é novidade, deve ter uns 3 meses. Tem um DJ, aí tem um gringo, né, um cara meio New Orleans, assim. É uma pessoa de verdade ou é um IA? Não, é um IA, mas que ele fala, ele é um DJ que ele fala, e Marcelo, hello e tal, e eu achei, como ele fala meio... Eu falei, tem outra opção? Será que tem outro idioma? Será que tem em português? E não tem em português ainda. Mas tem uma mexicana. Tem um DJ mexicana que fala, é muito engraçado, né? Às vezes ela até atrapalha, eu tô querendo só ouvir a música e ela fala, hey Marcelo, que tal? Como estás? Agora uma música de los años 2010. Foi querida como todo mexicano. Muito divertido. Foi adorável como todo. Mas enfim, que legal. Music. Eu vou voltar pro Spotify. Eu te ajudo, eu faço questão, na próxima vez que a gente se encontrar, a gente já te passo o acesso meu de... meu acesso é Plus, Ultra, todo direito que você tem. Todas as coisas. Eu vou voltar direitinho pro Spotify. É um pouco de preguiça, é um pouco de... E eu, como você também, quando eu escrevo, eu não escuto música, não. Não dá? Porque meu cérebro fica pim, pum, pim, pum. Exatamente. Eu digo isso pra Suzy, inclusive, sempre. Essa conversa de que mulher é multitarefa acaba em mim. Eu preciso voltar mulher em alguma encarnação para voltar multitarefa, porque eu sou homem raiz. Entendi. Eu lavo louça, depois eu ouço, respira, depois eu tomo banho, depois eu sento para ver uma série, depois eu trabalho, depois eu faço aula. Não é que... música sim, música me atrapalha a trabalhar. Outros barulhos, não. Eu trabalho na sala direto com a minha mãe, sentada no jornal, xingando todas as notícias e vou olhando para os meninos da televisão e falando, não era isso que vocês queriam? Volta no Tarcísio, é isso aí que vocês vão conseguir. E eu trabalhando de boa. Trabalho tranquila, mas música... Quando a minha mãe começa a cantar, eu arrumo alguma coisa, subo e fico uns 10 minutos quietinha até ela parar de cantar, aí eu volto, porque... Entendi. Música me deixa doida. E para mim, por exemplo, andar, né, os meus passos aí, eu aprendi também que seja música instrumental, não pode ter letra. Porque no instrumental é como se fosse realmente uma trilha sonora, aquelas cenas dos filmes que tem um ambiente, né, a pradaria, né, o mar. Então eu tenho uma trilha sonora musical para isso. Se eu coloco letra, eu começo a cantar, ficar lá com a letrinha e tal, e aí eu me distraio do ambiente, e eu tô caminhando para ver o ambiente, o objetivo é ver o ambiente, né? Eu falo que também é um estado meditativo, eu caminho estado meditativo, eu escrevo naquele textinho inicial
em estado meditativo, cada um no seu modelo, né? Sim. Gente, eu ando porque eu sou obrigada, não quero olhar nada em volta e eu ando com Village People. Together, eu ando com gente cantando, os meninos latino, eu não sei os nomes, mas eu vou ouvindo as músicas. Adoro música latina, os meninos de Porto Rico, Pedro não sei o quê, eu não sei o nome de ninguém, óbvio, não sei o nome nem dos meus amigos, que dirá dos meninos que cantam, mas eu vou ouvindo e é isso aí, se alguém precisa me animar, bicho, senão... E tá acontecendo uma coisa comigo que eu não tô gostando muito, que eu tô ficando meio viciado em podcast. A gente aqui em um, né? Talvez mas eu tô escutando menos música. Então, que me alcance sejam os podcasts. A Suzy é viciada. Eu tô escutando bastante. A Suzy é viciada em podcast. Tem um que... Eu preciso achar que, como tudo, né? É encontrar a dose. Eu não quero deixar de ouvir, porque tem uns que eu gosto muito. Mano Brown voltou, não sei se você acompanha as primeiras, mas ele voltou. Eu assisti um dele por conta de trabalho e muito bom, ele voltou. Aqui eu gosto, eu já estava com ele, eu achei que ele tinha terminado, não ia fazer mais, mas ele voltou, então para mim isso é muito importante. Aí tem uns caras que entrevistam, que eu, de acordo com o entrevistado, eu fico assistindo. Ontem no avião, porque também eu baixo uns podcasts para ouvir em lugares que não tenho o que fazer, né? E avião é um deles. Ontem eu assisti uma entrevista com o Marcelo Gleiser, acho que é, né? O físico, o astrônomo. O figura lá. Eu gosto dele. Minha mãe é apaixonada. Ele, Nicoleles, lista number one da minha mãe. E o Peninha, eles três. Eu vou passar o link eu não lembro como é que é o nome do cara lá. Inteligência artificial não, inteligência limitada. Nossa, minha mãe é louca por ele. E foi muito legal. O podcast dele para ela vai amar. Muito legal. Eu já gostava dele, mas acho que eu nunca tinha ouvido. Porque o legal do podcast é que você termina com essa obrigatoriedade, né, da TV, que tem que ter 40 minutos de entrevista, né? 15 minutos e tem que dar uma paradinha pro comercial. O cara vai falando. Então tem uns negócios que é 1 hora, tem uns negócios que são 3. E de fato são bons esses negócios, são 3, né? Porque o cara tá falando de boa, aí lembra, tá se despedindo e fala, com o Marcelo Gleiser aconteceu isso. Tava falando tchau, então legal e tal. E tem uma coisa, falou, posso continuar falando? Eu falei, pode, cara, fala aí, né? Falou mais meia hora. Uma delícia. Mas tá ocupando um pouco do meu tempo, porque o tempo é escasso, né? Sim, nosso tempo é finito, amigos. Então eu tenho que dar uma administrada, que eu não posso estar vendo muito podcast, porque às vezes eu sinto falta, eu brinco, né? Essa coisa de literalmente, para mim, música é a trilha sonora da minha vida. Ou seja, eu tô brincando de DJ da minha vida quando eu tô lá caminhando em direção à Barceloneta e eu ponho umas músicas, sei lá, música instrumental, por exemplo, do estilo... Ou então, não, agora tá faltando botar um pouco de salsa. Aí boto lá um Juan Luis Guerra e vou descendo. Eu vou criando. Que lembrança maravilhosa. Eu vou criando uma ambiência, né? E eu lembro, acho que eu também te falei isso em algum momento, as minhas tardes de 6ª série, 7ª série, minha mãe trabalhando na Sears, né, depois da separação com meu pai, que coitada, que foi por isso que a gente foi para morar perto do Cervantes, porque, enfim, ela trabalhava durante o dia e eu podia ir a pé para a escola. Eu passava a tarde sozinho naquele apartamento, ouvindo os LPs. Os poucos que tinha, porque meus 2 irmãos tinham casado e levado os melhores discos. Olha, isso é um absurdo. E aí eu tinha uns 3 ou 4 meus, né? Por isso que eu lembro com muito carinho do seu, porque você deve ter sido um dos primeiros 10 discos meus, só meus, assim, que era o Beto Guedes que você me deu. Então tinha lá uns Beatles que eu tinha comprado, um Queen que eu tinha comprado, 2 ou 3 merda, tipo Hit Parade 6, aquelas bosta de música, que voltou tudo agora, agora eu escuto de novo no Spotify. E Beto Guedes, tinha um do Loborges, acho que eu tinha comprado. Então era isso, escutar, a música era a minha companhia na 6ª série. Era a minha vida. Eu nem sentava, eu ficava de pé assim, escutando, porque geralmente tinha músicas que eu gostava, a primeira, mas não gostava da segunda, mas gostava da terceira, né? Então eu ficava lá, ouvia a música de pezinho, aí pegava com o negocinho e botava na terceira para ouvir. Essa é uma das coisas que me irritava em LP e CD e que eu amo agora no YouTube, enfim. Eu só ouço o que eu gosto.
Nossa, que delícia. Uma delícia. Eu amo isso. É muito bom. Tudo que eu não gosto e só escuto uma música ou 15 músicas do disco. Só o que eu gosto, adoro isso. Isso é uma libertação. Libertação. E eu tinha aquelas que eu sabia que elas eram mais ou menos boas, não chegavam a ser ruins. Era engraçado porque a música terminava e você já começava a cantar a próxima, você já sabia qual era a sequência, né? E até hoje, eu não sei se você tem isso, eu tenho muito. A música que eu ouvia em LP, quando eu tô ouvindo a música agora, 30, 40 anos depois, enquanto eu tô ouvindo a música, eu penso, depois dessa vem tal música. Ela acaba, e claro que não vai tocar outra música, mas ela acaba e eu tô na próxima música. E outra que acontecia comigo também, que tinha eu acho que tinha pelo menos uns 2 discos que tinha um defeitinho lá que pulava, acho que pulava uma linha. E a gente já sabia. Não, eu não sabia. Eu achava que a música era assim. Porque era tão bem feita, né? Aí eu lembro que eu tava ouvindo um dia, acho que era uma do Queen, acho, se não me engano. E de repente ouvindo na casa de um amigo, ouvindo no rádio, sei lá, e eu falo, de onde sai essa frase? No meu não tem. Aí eu fui ver e tinha uma falhinha lá. E até hoje eu escuto essa música pensando nessa falhinha. Assim, puta. Né? E rádio, você falou, rádio tinha, que agora a TV, especialmente noticiário, culpa para mim, às vezes. Rádio me dava uma sensação de que eu não estava só. Porque entre 2 ou 3 músicas, o cara falava, às vezes bobeira, às vezes coisa legal, mas tinha um ser humano falando. Apesar de eu não conseguir ouvir o tempo inteiro uma TV ligada, por exemplo, eu entendo quem chega em casa e liga a TV. Minha mãe fica o dia inteiro com a TV ligada, podcast, geralmente. Ela tem o hit parade da esquerda dela, que são os meninos que fazem esses YouTube de esquerda. Ela vê todos, sabe o nome de todos, é viciada em todos, é uma loucura. E ela ouve muito, quando ela está na sala, ela ouve muito a Globo News. E eu entendo, eu sinto isso também. Às vezes eu ligo na Globo News, quando eu estou arrumando alguma coisa, ou eu tenho música, eu tenho, sei lá, mas parece que tem alguém falando comigo. Rádio, eu sinto muita falta de rádio por isso. Rádio me dava muito essa impressão, que eu não estava sozinha. É engraçado isso que você está falando, porque eu estava pensando nisso esses dias, né? Eu comentei, acho que foi agora no podcast anterior, dizendo que sou uma excelente companhia para mim mesmo, mas não é um raciocínio de maturidade. Eu percebi, estava pensando nesses dias, que minha vida foi muito isso. E eu, por exemplo, não fazia essas questões de ouvir rádio por buscar uma companhia, Entendo. Não precisava, não cogitava, assim. E eu fui vendo as várias etapas da minha vida. Eu lembrei quando eu tive esse pensamento. Eu fui, semana passada, fui no Shopping Morumbi, porque eu tinha uma reunião lá com o Adriano Sartori. Lembra do Adriano Sartori, também dos Cervantes? Claro que lembro. Ele tá no escritório dele, no prédio em frente ao shopping. Aí fui lá no shopping, fui no escritório dele e fui almoçar no shopping. Aí andando por aquele shopping, que era onde tinha a Sears, onde minha mãe trabalhava. Nossa mãe trabalhava, claro. E aí eu lembrando, eu falei assim, cara, o shopping tá muito diferente hoje em dia. Mas eu passava tardes lá, porque uma das coisas que eu fazia quando não era ficar em casa sozinho, era ficar no shopping sozinho. Ficava rodando no shopping também, 6ª, 7ª série, rodando no shopping, minha mãe também esperava ela sair às 6. Eu fiquei pensando nisso no shopping, né? Eu falei, cara, eu fazia isso. Aí eu falei, como é que eu dava conta disso, né? Como é que eu fui um cara tranquilo, né? Sendo que é uma coisa muito solitária. Aí eu lembrei, mas quando eu morava na vila, quer dizer, antes dos 10 anos, perto da estação, perto da igreja São Judas, já era uma vida solitária. Meus irmãos trabalhavam já. Muito mais velhos do que você. Minha mãe sempre na cozinha, limpando a casa. Minha mãe era uma louca da limpeza, assim, irritante. Depois deixou de ser, ainda bem, mas naquele momento da vida, meu pai e meus irmãos trabalhando, minha mãe limpando. E eu ficava numa vila, uma vila de 4 casas, ficava fora, na vila. E eu lembro que eu brincava sozinho. Teve poucas situações onde tinha algum vizinho que a gente brincava também. Mas eu também não fazia isso sofrido. Isso que é curioso, assim. Às vezes a gente vê esses filmes, né? Aí você vê aquela criança solitária, triste. Eu não era nem um pouco triste. Eu inventava umas brincadeiras, umas coisas. Para vocês não é sofrido. O Pedrão é assim. Uhum. Pedrão brincou. Acho que ele não vai ficar bravo de eu falar isso. Pedrão brincou até muito tarde.
E o Pedrão brincava sozinho. Eu nunca consegui. A minha mãe conta isso. O Pedrão brincava sozinho e eu vinha sempre buscar alguém para ficar comigo enquanto eu brincava. Ou eu ia brincar onde ela estava, ou eu ia brincar no pé do meu pai no escritório, ou eu ia brincar com meninas que eu nem gostava muito, mas para não ficar pra fazer só, companhia. Esse é um assunto recorrente meu com a Suzy também. Eu amava o Alê. Eu amava o Alê. Mas eu amava ser casada. Eu amava o rolê do vapor da pessoa entrando no quarto, do vapor do banho da pessoa entrando no quarto enquanto você está vendo TV. Levantar para tomar café e quando eu tô lá esperando a água ferver, é claro, tudo ligado ao Alê, porque o Alê era muito querido, mas tá lá esperando a água do café ferver e ouvir o Alê que não tinha que levantar naquela hora insana, porque eu dava aula na rua, né? Não dava aula pela internet. O Alê que não tinha que levantar naquela hora insana, eu ouvia ele colocando a mesa para o café, só para tomar o café, depois ele voltava para a cama e eu ia dar aula. Não sei, fazer lista, e aí por acaso você passou não sei onde, comprou maçã, você risca a maçã da lista, e quando eu passo pela frente da geladeira eu vejo a maçã riscada, e eu amava estar casada, de novo, eu sei que era o Alê, mas se fosse um monstro, sei o dia, eu sei, eu não sou burra, mas eu amava o rolê de ter uma companhia. Entendo. Eu amava ser casada. Para mim, além do Alê, significava eu tinha uma companhia todos os dias para tudo. E quando eu chegava da faculdade, ele já tinha chegado do trabalho e ele estava lá. E de sábado a gente fazia coisa junto. E apesar do Alê ter o Alê era o rei da festa, né? O Alê tinha uma vida na rua incrível, assim. Eu vivia falando, vai meu filho, vai com Deus, que o Alê fazia aula de culinária japonesa, tênis de mesa, aula de atirar arco e flecha, que tinha um nome que ele ficava bravo quando eu falava que era arco e flecha, mas não sei o nome. E, enfim, mas ainda assim eu era uma companhia que era obrigada a ficar comigo, sabe? Ele era obrigado. Mas eu entendo, porque a Tere tem muito disso. Eu adorava ser casada por isso. Eu me sinto muito só e eu odeio ser só. Eu sou uma péssima companhia para mim mesma. Esse papo de eu e minha solitude. Que é o meu papo, né? É o meu papo. Esse menino no Instagram, a gata bebendo vinho no sofá sozinho, falando eu e minha solitude. Eu odeio essa porra. Mas essa do Instagram tá mentindo, né? Porque se fosse boa, não botaria no Instagram, né? Eu odeio ser sozinha. Eu odeio andar sozinha no rolê. Eu crio um ritual com todo amigo que eu posso, porque eu amo uma companhia, eu amo uma Nossa Senhora de glitter e um bom dia, terça-feira iluminada para todas as almas felizes do ar. Eu amo trocar história de museu e de quadro com a Lene. Eu odeio ser sozinha e eu acho que eu sou uma péssima companhia para mim mesma. E sempre que eu posso não estar comigo, melhor. É um paradoxo. Ao mesmo tempo que eu não quero estar com ninguém, eu não quero estar sozinha. Eu sei, fazemos análise há 28 anos. Mas, e quando o cara vai me dar alta, eu falo, você tá doido? Você vai dar alta pra mim? Você é o quê? Bebeu? Onde você tirou esse diploma que não serve pra porra nenhuma? Recuso. Eu preciso da companhia, inclusive, do meu analista. Exatamente. Mas eu odeio. Rituais. Eu odeio. Mas olha que privilégio a gente poder hoje falar disso, entender isso, saber que cada um é assim, saber que não preciso ficar mentindo, ser de um jeito que a sociedade nos diga como deveria ser. Porque eu acho que de formas diferentes, você e eu, a gente foi descobrindo quem que a gente é na essência, o que a gente quer de fato, né? E a minha percepção de agora no shopping, lembrar disso, passando no shopping, sacar, olhar para trás e falar assim, cara, então não é só, porque durante muitos anos eu falei assim, será que eu sou só um rebeldezinho que gosta de pegar a mochila da estrada, né? Então acho que tem um desejo disso, mas junto ao desejo tem um hábito. Ou seja, eu fui habituado, e não estou fazendo disso um drama, ao contrário, eu fui habituado a ser sozinho e curtir isso, né?
Então minha mãe não me botava de castigo na vila e falava, vire-se para brincar com as taturanas, faça aí o que você quiser. Mas a mistura do hábito com o prazer, ó, que conexão boa, né? Porque, enfim, puta, tô feliz. E é o jeito que você toca o rolê que funciona para você. Eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso. O Pedrão é total assim. Total. O Pedrão, ele é casado, ele é feliz, as duas crianças são a vida dele. Ele é um cara muito gregário. Mas ele é um cara também que brinca sozinho de carrinho de ferro e o carrinho cai do penhasco, ele faz os barulhos. Fazia barulhos maravilhosos, era tão bonitinho ver o Pedrão brincar. E ele ficava ali, ele não precisava da minha mãe, de um amiguinho, de mim. Você precisava. Eu precisava, e veja, isso que você está falando, eu sempre precisei. Eu era uma menininha pequenininha, pegava meus brinquedos e ia pro pé do meu pai no escritório. Meu pai estava lá trabalhando que nem um louco, ele não podia parar a vida e brincar comigo. Mas eu tinha alguém ali do lado. E uma das coisas que eu sinto falta de ser casada é que eu amava esse rolê. Amava a Lê. A Lê é uma história. Mas a instituição eu amava. Mas e essa relação tua com a tua mãe não gera o mesmo... Não. Nem se aproxima de uma... Super gera, é por isso que eu tô aqui. Não, super gera, e é por isso que eu tô aqui há 20 anos. Quando a Alê morreu, a Telinha, que nos assiste, é uma amiga de mais de 20 anos, amava a Alê, frequentava demais a minha casa. Quando a Alê morreu, a Telinha, para me consolar, eu falei, Télia, eu vou para casa da minha mãe, porque agora eu não tô dando conta. Eu parei de dar aula, meu estresse pós-traumático durou anos. Sim. Eu falei, eu vou para casa da minha mãe e tal, e a Telinha, para me consolar, falou, linda, você só vai passar uma chuva lá. Daqui a pouco você está na sua própria casa. Calma, é uma fase. 18 anos e contando, senhores. Eu só saio daqui a hora que Cadê a chuva, né? A hora que a Mari pegar minha mochila, amarrar meu cachorro, porque o cachorro é meu, amarrar o meu cachorro na mochila, jogar no meio da rua e falar, vai buscar. E aí ela tranca o portão e me joga para fora. Eu só saio daqui que sim. A companhia dela é nossa, é tudo para mim. Tanto que eu tenho um escritório lindo e bem bolado e adequado para mim. Se a Marli falar, vou ver jornal na sala, que eu tô a fim de xingar um jornalista, eu desço essa escada que nem um raio. E eu trabalho com o computador no colo 5 horas, 6 horas do lado dela, se precisar. Você sabe que existe um plano que alguns levam a sério e outros não? Eu levo a sério, e começou pela Marim, nossa amiga Adriana Marim, que é, na velhice, a gente ter uma espécie de terreno. Aí já não sei. Eu conheço, todo mundo tem esse plano, desculpa, eu acho legal. Várias casas, aí você já acha que não, aí é muito hippie. Não sei, mano, não sei. Aí já não sei. Mas é um belo plano. É um belo plano. E para quem não quer ficar sozinho, é um plano melhor ainda. Então, por isso que eu estou dizendo, porque para mim, eu não vou usufruir tanto desse lugar, mas eu invisto na ideia. Um pouco por pensar nessas amigas e amigos e tal. Eu acho que é legal. Eu já falei, ó, beleza, mas não vamos pro mato. Vai num lugar que tem um puto hospital maravilhoso perto. Eu não tenho grana nem... Não, mas isso então, é mais barato. No sim, não. Isso é mais barato. Mas eu dou força para a ideia. É aquela coisa que a gente falou. Eu não quero convencer ninguém sobre a minha vida, porque eu consigo entender claramente que existem outras vidas. Então, o fato de você dizer com honestidade sobre os teus desejos é uma coisa da maturidade, da nossa capacidade de lidar com isso. E eu também, de dizer quais são os meus desejos. Eu não estou dizendo isso porque isso seria instagramável dizer, né? Eu não vou dizer isso porque, que bacana dizer como o nomadismo é uma coisa digital. Não, eu curto viajar, ponto. Eu gosto da minha solitude, eu curto. Mas não porque isso fica bonito na foto. É porque eu fui lá na essência de mim e descobri que isso está lá, né? Existem gente que são muito mais de convívios. Eu sou muito menos de convívios. Cada vez menos. Eu já falo isso para Tere. Você entende? Vai ter uma hora que eu acho que eu vou basicamente falar com você. Eu falo pra ela. Vamos falar com a Tere e com a Fal. Fal, a gente vai manter nossos podcasts tranquilos, felizes, que é um prazer, que eu só gosto mesmo. Mas eu tenho cada vez mais preguiça de lidar com gente. Aí estamos juntos. O Uber, sabe aquela opção que você tem lá de... prefere viajar em silêncio? Silêncio, sei. Então, temperatura fria. Prefere viajar em silêncio? Sim. Sim. Né?
Eu sou isso, assim. E eu não sou rabugento. Não é por isso que eu sou rabugento. Não. Aí também, gente, é cada um cuidando do próprio rolê do jeito que dá. Tem gente que precisa conversar, tem gente que precisa ficar quieto, tem gente... Eu, por exemplo, mais fico quieta com a minha mãe do que falo. A gente não fica falando, a gente fica em silêncio. Mas ela tá lá. Isso é legal. Ela fala, mentira, ela fala com os meninos da Globo News. Ela declara amor eterno ao Marcelo Lins. Não sei quem é o Marcelo. É um jornalista. Amor eterno a um outro jornalista que é o descabelado, quem que é? Guga Chakra, que às vezes ela ama, às vezes ela odeia. O Guga e minha mãe têm uma relação mais ou menos complicada. Ela pentearia o cabelo dele. Ela passaria um gel naquele cabelo e faria um rabo de cavalo, tenho certeza. A Aline, ela ama, tem umas que ela já odeia. A pessoa aparece, ela fala, a moça não abriu a boca. A moça tá lá assim. A minha mãe fala, lá vem a merda. Adoro, mas a gente não fica conversando, eu fico trabalhando, mandando brasa, e ela fala com as moças da TV, mas ela tá lá. Eu gosto desse, ela tá lá. Sim. Não necessariamente ela tá falando comigo, mas ela tá lá. Nossa. 90% do meu amor pelo casamento vem do silêncio. Dessa companhia, desse silêncio, mas essa companhia. Sim. Você sabe que você fala, me lembra um pouco minha mãe, coitada. Ela, nesse sentido, ela teve pouca oportunidade, né? Porque ela era uma mulher que ela nasceu para ser casada, né? Ela foi apaixonada ao meu pai até a morte dele. Entendo a tua mãe totalmente, porque eu também. E aí, e aí tem uma coisa que, coitada, ela não teve isso, ela tinha uma vergonha enorme de que outras amigas dela, da mesma geração dela, do mesmo povoado dela lá, que era tudo gente também que nasceu para ser casada, mas se manteve casada, né? Não teve um escroto do meu pai que abandonou a gente, então deixou ela. E eu também fui descobrir depois, né? Primeiro eu achava que ela tinha que ser uma guerreira, e foi uma guerreira, mas nossa, com o tempo, tua mãe, cara, pau no cu, tua mãe era foda para um caralho. Mas foi tanta energia, né, Fal, que, claro, os últimos anos da vida dela, ela tava um bagaço. Eu imagino. Ela não tinha mais força e energia para lutar. A tua mãe levou no peito sozinha, Flora foi na força do braço. Sim. Ela criou você na força do braço, eu não preciso explicar isso. Flora foi do caralho. Nossa, eu tenho um amor imenso por ela, pela memória dela, e quando eu penso, agora que eu sou adulta, eu sei cada preço que a tua mãe pagou. Eu tenho e eu fico imaginando que é isso. Ela queria ser a mulher casada com o marido, que curtisse os netos, que os netos pudessem passar em casa os fins de semana, e que depois ela viajasse com os meninos para sei lá onde. Eu acho que ela sempre foi essa pessoa do convívio. Ela adoraria estar na Espanha com as irmãs e com os irmãos. Ela sempre foi do grupo. E no final morreu sozinha, morando sozinha, perto do meu irmão, é verdade, mas foi definhando nesse jeito. Você me fala assim, puta, é uma pena que tivesse esse modelo, esse formato. Mas é o que eu digo, nesse aspecto, privilegiados nós, que somos o que somos e sabemos o que a gente sabe de nós mesmos, né? Você sabe que você quer isso. Por isso que eu vou te botar na lista da Adriana Marim. Queira ou não, já tá na lista lá. Coitada da Adriana Marim. O BNH dos idosos cervantinos. Vai ser assim o nome. Corre na direção da luz, gata. Vai chamar Condomínio Sancho Pança. Já vou dar esse nome lá pro Marim. Muito bom, Condomínio Sancho Pança, muito bom. Muito bom, querida. Que ótimos, hein? Precisa fazer mais coisas nos domingos. Pra mim tá uma delícia. Tá todo mundo relaxado. Não tem coisa pra fazer tanta, né? Eu tenho coisa pra trabalhar ainda hoje, mas menos. Eu tenho aula pra dar hoje ainda, mas eu tô... tranquilo. Eu tô pronta, nós vamos lá. Muito bom, meu bem. Força na peruca. Força na peruca. Esqueci, não trouxe hoje. Qual é a próxima viagem? Agora é Congonhas. Tá. Terça-feira é Congonhas e no sábado, sexta, Bogotá, Colômbia. Quando você tiver um panorama, eu não sei qual é o fuso com a Colômbia, quando você tiver um panorama da tua semana que vem, me fala. Se a gente conseguir,
A gente grava mais na semana que vem e faz mais gaveta. A semana que vem, a gente vai achar um horário. Nós vamos fazer. Sempre aquilo. Se a gente não conseguir, a gente diz, queridos despelucadinhos, estamos no intervalo, porque tio tem que a botar gente o conseguiu. pão na mesa. Mas a gente conseguiu, né, até agora, manter. Não, nós estamos bonitinho. Nós íamos falhar esta semana, mas você teve a brilhante ideia da gente trabalhar no segundo. Trabalhar no domingo, excelente. E 2 é excelente. A gente tem assunto para 2. Sim. Que acumula, né? Esse livro está guardado aqui há um tempão para eu falar dele. Deixa eu falar uma última vez. Crônicas do Tempo do Jazz, A Grande Pancada, Pablo Capistrano. Comprem, Jovens Escribas, a editora, maravilhoso. Me fala quando você tiver outro intervalo. Eu vou saber, durante a semana eu te falo com mais precisão. Tá bom, tá combinado. Beijo, querida, até mais. Meu bem, tchau. Bom domingo, até mais.